Amém. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez. É bênção no Senhor, mais um dia de vida. Neste momento, eu gostaria de chamar o nosso mensageiro de novo, né? Que ontem ele esteve aqui conosco. Roberto, bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo. Bom dia, minha irmã. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Então, pode fazer uma oração conosco e iniciar a mensagem que Deus trouxe para nós nessa manhã, através da sua vida. Querido amado Deus, mais uma vez estamos aqui em Tua presença, Pai. Entre amigos e irmãos, com o foco de melhorar nossas vidas, de estarmos mais próximos de Ti, de estarmos moldando nosso caráter e honrando a Ti como vimos ontem. Que o Senhor possa estar nos ajudando, pois em todas essas tarefas, Pai, só conseguimos com o Senhor. Que o Senhor possa estar nos ajudando a prosseguir para o alvo, prosseguir em honrar o Teu caráter e honrar que a nossa vida possa honrar a Ti, Pai, em todas as áreas dela. Que o Senhor possa estar nos ajudando a perceber que o tempo está escoando e nós não temos mais tempo de brincar de cristianismo. Que nós possamos urgentemente tomar a decisão ao seu lado e seguir até a caminhão celestial. Vamos ver um tema hoje que parece um pouco um puxão de orelha, mas que nós possamos entender mais ainda o que de fato é ser um adventista do sétimo dia. Tivemos uma ponta ontem e hoje vamos ter mais uma continuação. Que o Senhor possa estar nos ajudando a compreender, nos dando uma ótima semana, um ótimo dia e nos ajudando a ser pequenos Cristo enquanto estivermos neste mundo. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Como costumamos dizer aqui, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Bom, vamos lá. Hoje não vai ter muita coisa aqui, não. Só queria colocar a nossa imagem aí, divulgando o mês de dezembro, tá? Essa imagem aí, Desvendando o Santuário, nós vamos fazer aí do dia 1 até o dia 23 de dezembro, pessoal. Eu gostaria que nós, nesses dias, entrássemos o 4h55 na sala, para não perdermos nada. Hoje eu vou dar mais um pouquinho do que nós vamos ver aqui, tá? Primeiro ponto que eu conversei com a Dona Elô e também com a Júnia, eu quero, irmãos, eu e Deus queremos que esse mês de dezembro seja algo assim que talvez pessoas que tenham anos de igreja não tiveram essa experiência. Então eu quero que nós tenhamos uma experiência totalmente nova. Eu espero que no ano de 2023 nós de fato mudemos a nossa vida. Esse é o propósito de nós fazermos esse Desvendando o Santuário, ok? Porque não tem como nós entendermos o santuário e ficarmos com a mesma vida, com o mesmo pensamento. Isso vai mudar. Então, se você quer ter uma mudança de vida, não pode perder esse mês de dezembro de jeito nenhum. Então, tem alguns pontos que eu gostaria que vocês já começassem a orar por isso e convidassem pessoas para estar junto conosco. Nós vamos ter jejuns, tá? Nós vamos ter 3 sábados nesses 1 a 23 e todos os sábados a ideia é nós temos jejum, tá? Nós vamos ter oração, ok? A ideia, irmãos, é que nós façamos o seguinte: acordemos 10 a 15 minutos antes da entrada da sala, então coisa de 4h45. Nós vamos orar cada um individualmente, mas com um propósito só, de todos nós que estivermos aqui nessa sala, que nós tenhamos de fato uma mudança de vida. Então o propósito é que nós oremos individualmente, mas o foco, o clamor, é para que todos nessa sala, a gente tem que orar um pelos outros, então esse é o propósito, ok? Orar um pelos outros e um segundo elemento, porque sem ele não tem mudança, a chuva ser hoje. Então, que nós possamos orar também pelo Espírito Santo. Então, esses 10 minutinhos, antes das 4h55, a ideia é que nós todos oremos individualmente
entremos na sala 455 para não perdermos nada, porque não pode perder detalhe nenhum, senão vocês não vão conseguir compreender as mensagens, porque uma intercala na outra, ok? Aí tem esse cartaz, eu vou dar um jeito de a gente conseguir colocar para vocês. Eu vou tentar colocar mais tarde aqui, para ver se vocês conseguem baixar direto do Discord. Mas se não, eu vou colocar meu telefone e vocês podem me adicionar e a gente vai mandando para vocês, tá bom? Um outro ponto aqui que eu gostaria de dizer é que esse clique aqui manda direto vocês para a sala. Então tem um link aí que você clica nesse clique aqui e já vai direto para a sala. Então o pessoal não vai ter que ficar colando link, essas coisas. Eu facilitei o máximo que eu pude nesse cartazinho, tá bom? Então já comecem a orar por isso. Eu vou voltar com vocês sábado e domingo que vem, e nós vamos reforçar isso também. Só para vocês aí, que tá aí, aqui tem alguns temas. Eu já bolei aqui os temas. Deixa eu ver se vai mudar. Aí. Eu já bolei aqui, né, o de quinta. A gente vai começar numa quinta e vai finalizar numa sexta-feira, dia 23, tá bom? Então, aí tá os temas que a gente vai ver. Nós vamos ver a rocha e a serpente, as três funções de Jesus, panorama geral do santuário. Vamos ver se a Arca de Deus, a Arca da Aliança é trono de Deus ou não. O ano da agricultura, isso é importante. Não dá para entender o santuário do jeito que deveríamos, sem entender como era a agricultura do judaísmo. Então, nós vamos ver que a agricultura vai nos ajudar muito a entender. Depois nós vamos falar sobre ritos, o santuário revelado, a história de Israel, o êxodo é prescrito, o êxodo de Cristo prefigurado. Vocês vão ver que tudo que acontece no êxodo já está apontando para Cristo, nós vamos ver como isso acontece. O êxodo da igreja cristã, vocês sabiam que a nossa história da igreja está no êxodo, nós vamos ver isso. Vamos falar sobre as festas, que é pouco falado, mas é de suma importância. Nós vamos ter uma semana de oração, e essa semana de oração, irmãos, é de mudança de vida total. Então, vai ser, eu acho que o ponto ápice nosso. Então, eu espero que nessa semana de oração tenhamos muita oração, porque vai ser algo sensacional. Nós vamos ver todos esses temas que vocês estão vendo na tela e vamos fechar entendendo de fato o que é perfeição cristã, tá? Porque tem muitas pessoas que colocam como se tudo fosse perfeccionismo. Nós vamos ver que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós vamos ter o esboço do último filme da Terra em duas partes. Como nós não temos tanto tempo aqui, porque o bacana é que vocês falem conosco, todo mundo interage, então eu vou dividir em duas partes, porque eu faço isso aqui numa tarde do JA e demora 1h30, um estudo bíblico da Bíblia de ponta a ponta. Então nós vamos fazer em duas partes, tá bom? Depois nós vamos falar sobre Apocalipse e Santuário. Eu coloquei parte 1 aí, mas eu vou conseguir fazer uma parte só. E Santuário de Carne, nós vamos falar sobre santuário e alimentação. Então nós vamos ver aí o que Deus quer para nós, porque o nosso corpo também está no santuário, nós vamos ver isso. E depois o santuário e o selamento, que para mim é o tema mais importante, que é a nossa verdade presente. Nós precisamos estar selados para tudo acontecer, tá bom? E o último dia é um dia de testemunho, porque eu tenho fé que muitas pessoas vão testemunhar nesse dia, que estão de fato mudando as suas vidas, tá bom? Então é só um panorama geral. Vamos para a nossa pregação de hoje, para o nosso bate-papo. Vai ser algo muito bacana. Orem muito por isso. Nós temos aí cerca de 17 dias para essa maravilha de dezembro. E eu conto com vocês aí com divulgação. Vamos encher essa sala novamente. Muitas pessoas vão vir e vão ficar, tá bom? Vamos lá, para o que importa. Aí que eu estava... Bom, irmãos, hoje o tema, como eu falei para vocês, ontem nós vimos o que é ser um adventista, né? Nós vimos ontem o que de fato é ser um adventista. Ser um adventista é vindicar o caráter de Deus. Para isso, precisamos estar sendo pequenos Cristos nesse mundo. E para isso, precisamos de Cristo em nós. O pessoal faz uma confusão de que a gente se está se aperfeiçoando e a gente está se santificando é querer ser Deus, e não tem nada a ver, ok? De fato, Deus ele tem que estar em nós para que consigamos fazer isso. É isso que nós precisamos entender mais ou menos. E nós vamos entender muito bem isso em dezembro, tá bom? Mas
O título de hoje, irmãos, é Esaú era adventista do sétimo dia. Aí muitas pessoas podem perguntar, mas o adventismo não existia lá em Gênesis, Roberto? Mas não é o Esaú de lá. É se o Esaú de lá vivesse hoje. Agora vamos entender isso, conforme nós fomos passando os nossos textos bíblicos. E eu gostaria de fazer mais uma breve oração em prol da Bíblia, e nós abrimos a palavra de Deus. Querido e amado Deus, mais uma vez queremos te pedir a tua presença, o seu Santo Espírito, para entendermos uma mensagem que não é fácil de ser entendida, mas que o Senhor que trouxe ela para nós pode de fato entender e pode nos passar o entendimento. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua presença nesse momento, em cada lar, para que possamos entender a melhor forma a tua mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos abrir as Bíblias, irmãos, em Gênesis 25. Gênesis 25, versos 29 até o 32. Inicialmente do 29 ao 32. Gênesis 25, tá? Gênesis 25. Gênesis 25, dos versos 29 ao 32. Diz o seguinte: E Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: Dá-me de comer, rogo-te, deste ensopado vermelho, pois estou desfalecendo. Por isso, seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: Vende-me neste dia a tua primogenitura. Gente, aqui os primeiros pontos que eu quero que vocês entendam aqui. Vamos ler isso aqui microscopicamente. Jacó cozeu um ensopado e Esaú veio do campo e ele estava morrendo, desfalecendo. Pergunto para vocês: desfalecer, morrer, isso é algo que? É algo temporal, é algo visível, é algo físico. Agora prestem atenção. Esaú disse a Jacó: Dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois estou morrendo. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: Vende-me nesse dia a tua primogenitura. Vocês sabem o que é primogenitura? A morte em que Edom, que o nosso Esaú estava falando, era algo temporal, visível. Agora, a primogenitura era algo eterno, algo invisível, algo espiritual. Ok? Vamos prestando atenção aqui. A morte, visível, algo que não tem, se nós morrermos com Cristo, é lucro. Agora, a primogenitura é algo espiritual. É algo que nós, de fato, não podemos perder de jeito algum. Certo? Agora, olha o verso 32. Esaú disse: Eis que estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? Eu estou em algo que é visível. Eu estou que é algo temporal. O que me serve essa eternidade? De que me serve essa espiritualidade? De nada, porque eu vou morrer mesmo. Ou seja, Esaú estava olhando pessoal, Esaú estava olhando algo visível, mas deixou algo que é muito melhor, que é algo eterno. Verso 33. E Jacó disse: Jura-me nesse dia. E ele olhou e jurou, e vendeu a sua primogenitura, Jacó. Ele vendeu algo que, irmãos, não é uma primogenitura à toa. Ele vendeu algo eterno, algo invisível, algo espiritual. E o verso 34, irmãos, é dos versos mais tristes da Bíblia. Então Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo caminho. Assim Esaú desprezou a eternidade. Ele desprezou a espiritualidade. Ele desprezou algo invisível. Ou seja, irmãos, quantos de nós não somos Esaú? Esaú
Ele estava vendo as necessidades físicas, pois o momento era esse. Ele estava a ponto de perder a vida. Mas ele não estava olhando para o espiritual. E muitos de nós fazemos a mesma coisa, mesmo que às vezes inconscientemente. Nós estamos sofrendo tanto que perdemos de vista aonde queremos chegar. Perdemos de vista a quem devemos honrar. E é exatamente o que Esaú fez nesses versos. Quando chegou a ponto de morrer, algo extremo, não é? É algo extremo. Morrer é algo extremo. E ele sucumbiu. Aí muitas pessoas hoje podem ser como Esaú. Muitas pessoas podem dizer, não, mas essa pintura minha é pouca. Ou outras, mas é só um adultério. Eu vou ficar enriquecendo o pastor com meu dízimo? Nós, infelizmente, perdemos as bênçãos de Deus, porque olhamos com o olho secular. Nós vemos tudo com nossos olhos de homem, ao invés de estarmos vendo as coisas que de fato importam. Nós ficamos retendo, não, mas eu não quero, o pastor está enriquecendo com o meu dinheiro. Mas aí nós pegamos os nossos dízimos e não devolvemos. E aí começamos a fazer tudo o que a Bíblia fala de outra forma. Então, isso eu estou dando um exemplo, mas você pode pôr em vários exemplos, irmão. Muitos exemplos. Um exemplo que eu gosto de dar é que, imagine só que, eu não sei se tem algum jovem aqui que está fazendo a faculdade, mas imagine que um jovem está terminando a faculdade. E a última prova dele vai cair no sábado. E não tem o que fazer. Ou é a prova no sábado, ou ele reprova e perde todo o dinheiro que ele investiu na faculdade durante 4 anos. O que vocês acham que esse jovem vai fazer? Será que ele vai fazer como Esaú? Vai fazer a prova no sábado? Porque é isso que Esaú fez. Né? Esaú não via as coisas com um olhar espiritual. E isso que fez com que Esaú fosse se arruinando aos poucos. Porque tudo o que acontece, por mais que nós não podemos de modo algum corroborar com o que Jacó fez, porque a primogenitura seria dele de qualquer forma, porque isso está no Patriarcas e Profetas, não tem relação, Jacó precisava fazer isso para isso, não. Mas tudo o que aconteceu na vida de Esaú e na vida de Jacó foi um desastre, porque eles não viam as coisas com um olhar espiritual. Até mesmo Jacó demorou para ver. Nós sabemos bem como foi a vida de Jacó, infelizmente. Por mais que ele queria aquela espiritualidade, ele demorou muito até lutar com Deus para conseguir, de fato, essa espiritualidade. Então, nós vemos que Esaú, infelizmente, demorou muito também para ver isso. E eu espero que eu e você não demoramos tanto tempo como Esaú para ver o quão incrível é ser um adventista do sétimo dia. Será que nós, como adventistas do sétimo dia, ou esquece a igreja, eu e você como cristãos, será que eu e você vemos lucro em servir a Deus? Será que de fato nós estamos vendo lucro? Porque Esaú não via lucro. Porque no momento em que ele precisou, no primeiro momento que ele precisou, ele falou, eu não vou servir Deus coisa nenhuma. E desprezou a eternidade. Desprezou a Deus. Desprezou a primogenitura. Agora eu quero que os irmãos abram em Jó 21. Jó 21, do 7 ao 15. Jó 21, do 7 ao 15. Aqui nós vamos ver algumas coisas interessantes, como Jó via também. Tá? Jó 21, 7 a 15 diz o seguinte: porque vivem os perversos, envelhecem sim, e são poderosos em poder? Sua semente se estabelece à sua vista com eles, e sua descendência diante de seus olhos. Suas casas estão a salvo do medo, e nem a vara de Deus está sobre eles. Seus touros dão cria, e não falham. Suas vacas dão luz, e não lançam fora seus novilhos. Eles enviam seus pequeninos como um rebanho, e seus filhos dançam.
Eles tomam tamborim e harpa, regozijam-se ao som do órgão. Eles passam seus dias em riqueza, e em um momento descem à sepultura. Portanto, eles dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos o conhecimento dos teus caminhos. O que é o Todo-Poderoso para que sirvamos? E que proveito teremos se orarmos a Ele? Aqui Jó está descrevendo, irmãos, o perverso, o ímpio. E é o ímpio que diz isso. Do que me serve servir a Deus? Que proveito eu vou ter se eu servir a Deus? Eu só vou ser achincalhado, vou ser zombado, vou sofrer, vou talvez morrer. Que lucro eu tenho de servir a Deus? E é isso que Jó está passando aqui. Que as pessoas recebem bênçãos. Você acredita nisso? Deus abençoa os ímpios, mas não é pela conduta do ímpio, mas sim pela conduta do justo. Porque Deus não abençoa a pessoa ímpia, porque senão ele seria conivente. Mas talvez tenha um justo que está orando por essa pessoa e Deus tem que honrar essa pessoa justa. E é por isso que pessoas muitas vezes prosperam. Outro ponto que pode acontecer do ímpio prosperar é quando um justo está prosperando e esse ímpio está próximo do justo. E aí ele prospera. Nós temos que entender um terceiro elemento nessa fase, que não é Deus que prospera o ímpio, mas Satanás também tem poder. Satanás também tem poder. Vou falar um pouco mais alto, irmão. Satanás também tem poder. Nós ficamos só com, se a pessoa prospera é Deus. Não. Satanás também tem poder, irmãos. Às vezes a pessoa é ímpia, mas Satanás está prosperando ela para que ela nunca deixe de ser. Porque nós temos uma falha como ser humano de sempre achar que porque estamos bem, é porque estamos com Deus. E muitas vezes Satanás nos pega exatamente nesse ponto. Os cristãos de hoje veem a igreja fisicamente, mas não veem lucro em servir a Deus. E alguém nessa condição precisa de apenas um empurrãozinho para deixar Deus de lado. É um empurrãozinho de nada e nós deixamos Deus de lado. A pergunta que eu faço para os irmãos: você não vê por que seguir uma vida biblicamente correta? Ou está tão deslumbrado com o mundo a ponto de estar como Esaú e dizer o que é o adventismo para mim? O que vocês acham? Eu quero que vocês olhem para vocês agora e mentalizem na cabeça de vocês. O que vocês acham que o adventismo significa para vocês? Agora eu vou dar algumas áreas da vida que Esaú negligenciaria se estivesse vivo hoje. Se Esaú estivesse hoje aqui, ele seria um adventista do sétimo dia, porque ele teria muitas verdades, muitas coisas eternas, e ele negligenciaria todas. Vamos ver algumas delas. A primeira delas está no livro Ministry Medical, só tem nos Estados Unidos, tá? É um livro que infelizmente ainda não foi traduzido. A página 49, segundo parágrafo, diz: são leis ou regras divinamente instituídas que, se seguidas, manterão os seres humanos longe de doenças e mortes prematuras. Aqui está bem claro. São leis ou regras divinamente instruídas. Se é divino, é de quem? É de Deus. Porque o pessoal gosta de dizer que Ellen tem coisa de Deus e coisa que não é. Mas aqui está bem claro, aqui ele não deixou dúvida. Divinamente inspirado. Aí tem um se eu e você seguisse as leis de saúde, não morreríamos cedo e nem teríamos doenças. E não é eu que estou falando, é Deus. E ele fala a mesma coisa em Êxodo. Ele diz ao povo de Israel: se seguirem os meus estatutos, minhas leis, tudo que eu passar para vocês, vocês não ficarão doentes. E a maioria do povo de Israel, da primeira leva que viu os milagres de fato, eles não morreram de doença. Porque eles seguiam. Mas depois que começou, vem filhos e filhos e filhos, e foi se perdendo isso, e aí começaram. Ok? Um outro ponto. Temos que entender um ponto muito interessante aqui, viu? Que vocês vão compreender agora. Se um ateu devolver o dízimo, ele vai ser abençoado. Porque ele está fazendo certo, mesmo não acreditando em Deus. Ele está fazendo certo. E Deus, quando
ele fala, se vocês guardarem os meus estatutos, meus leis, meus mandamentos, vocês vão prosperar. Então não importa se você acredita em Deus ou não. Se você estiver fazendo a vontade dele, você vai prosperar. Estou dando um exemplo de um ateu aqui, porque fica bem claro que ele não acredita em Deus. Mas se ele estiver fazendo o que Deus está falando para ele fazer, mesmo que inconscientemente, ele vai ser próspero. Porque Deus não mente. Deus não pode mentir. Se ele falou, ele vai cumprir. Então, se eu e você fizermos as coisas conforme Deus pede, também seremos abençoados por Deus e não pelo inimigo. Porque um ponto aqui que eu vou dizer para os irmãos. Tem pessoas que o problema, tanto que a Bíblia deixa bem isso bem no foco. Nós temos Deus e riquezas. A Bíblia não fala de Deus e diabo. Fala de Deus e mamão. E mamão é riquezas. E muitas pessoas fazem o quê? Estão bem de vida, estão com todo o seu dinheiro. Eu vou dar mais um exemplo do dízimo, mas eles não devolvem o dízimo. E eles são prósperos. E eles acreditam que estão certos. Eles não precisam devolver mesmo, porque ele não para de crescer, as coisas dele não param de crescer, tudo acontece. E aí eles acham que, Deus está comigo, não é para devolver dízimo, não. Só que aí eles não veem que o outro lado também tem poder para continuar deixando você com as riquezas acima de Deus. Então nós precisamos ter um filtro espiritual muito grande. Isso nós só conseguimos com o estudo da palavra. Se nós não estudarmos a palavra de Deus, não adianta nada. Um outro ponto que é muito bom, o que vocês fazem aqui. A sala é sensacional, maravilhosa. Mas não podemos ficar com só o que os outros falam. Precisamos estudar por nós mesmos. Então, mesmo que eu estou falando aqui, não, vocês precisam estudar após isso. Não podemos ficar só com o que os outros falam, pois podemos colocar a nossa salvação em outras pessoas. E a nossa salvação depende unicamente de Cristo e do meu esforço diligente. Nós vamos ver isso. Então, nós temos uma mensagem aqui clara que diz que se os seres humanos seguissem as leis e as regras de Deus, ficariam longe de doenças e mortes prematuras. Ou seja, temos uma mensagem aqui que fala que se seguíssemos os mandamentos de Deus, nos deixaria longe de hospitais, manteria nosso dinheiro no bolso, porque gasta muito ir no hospital. Aí você já compra remédio, já compra isso, já compra aquilo, vai uma fortuna. Deixaríamos com o nosso dinheiro, ficaríamos mais saudáveis. Mas sabe o que nós fazemos? O que Esaú fazia. Negligenciamos a nossa reforma de saúde. Não, eu não quero saber disso, não. Vou continuar fazendo o que eu faço, comendo o que eu como. Deus não vai levar isso em ignorância. Não vai levar isso em conta no dia do juízo. Nós negligenciamos uma bênção de Deus para nós, que é a reforma de saúde. Nós temos uma mensagem de saúde, mas desprezamos assim como o nosso Esaú fez. Agora um outro ponto. As pessoas gostam de dizer que nós somos, muitos dos que estão mudando de fato a sua vida, acabam virando fanáticos para muitas pessoas, infelizmente. Então você mudar da água para o vinho é fanatismo. Mas eu agradeço muito a Deus por ser considerado fanático às vezes. Porque é melhor nós estarmos caminhando para essa mudança do que ficar pensando, o irmão vai achar que eu sou isso. Não importa o que o irmão vai achar, irmãos. Não importa o que Deus está achando de você. Precisamos ter isso em nossa mente. Eu já fui muito considerado fanático só porque eu deixei de comer carne. Já me achavam que eu era fanático. Não, irmão, o meu próprio pai falava isso. Meu próprio pai falou para várias pessoas, cuidado com o Roberto aí, que ele só porque eu parei de assistir muitas coisas que eu assistia, ou por coisas bobas, que não, mas já é. Então, irmãos, mudança de vida para os outros vai fazer nós fanáticos. Vocês acreditam e sabem muito bem que os fariseus achavam que Jesus era o quê? Que Jesus era fanático. Que Jesus, esse Jesus aí é muito diferente de nós. É ele que está errado e não nós. Então, temos que tomar muito cuidado com essas palavras. Eu tenho um tema que talvez eu traga semana que vem, que eu
Vou mostrar para vocês na Bíblia que Jesus era extremista. E isso é muito importante para nós. Agora, um outro ponto. Falamos um pouco de saúde. Tem um outro ponto muito importante para nós, ainda mais sendo adventistas. O espírito de profecia. Se Esaú tivesse vivo hoje, ele diria que o espírito de profecia não passa de uma baboseira. Ele não cumpriria o que o espírito de profecia estava nos passando. Quantos de nós talvez estejamos no mesmo barco de Esaú? Falando que o espírito de profecia não é do dom que foi dado a Ellen White. Não tem nada a ver com Deus. Que é só uma fantasia. Quantos de nós talvez estejamos com isso em nossa mente? Pois saiba que se Esaú estivesse aqui, ele falaria a mesma coisa. E eu digo, irmãos, valorizem esses escritos. Valorizem esses escritos. Esses escritos foi o que me ajudou muito a estar aqui hoje com vocês. Eu não entendia muito a Bíblia. Eu fiquei 17 anos no banco da igreja, sentado, perdido dentro dela, sem estudar um livro, sem estudar nem a palavra de Deus. Eu nunca tinha feito um ano bíblico de ponta a ponta, em 17 anos na igreja adventista. Em 4 anos, eu já li mais de 15 livros da Ellen White. Já completei a Bíblia, estou fazendo verso a verso, já estou no segundo ano, já vou acabar o meu segundo ano e ainda estou em Segunda Reis, tá? No livro verso a verso, estou indo bem tranquilo, sem pressa, mas já está sendo uma bênção, aprendemos muito. Então, olha a mudança de vida que nos traz nós entendermos a palavra de Deus, porque muitas pessoas não leem, não estudam a Bíblia porque não entendem. Aí eles preferem, eu vou ouvir o que o pastor falou e pronto. Mas se você colocar o Espírito de Profecia para complementar ali, é um apoio. O Espírito de Profecia é um apoio incrível, porque ele não contradiz nada a palavra de Deus e vai nos ajudar a entender ela. E tem uma série Conflito, que é Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Parábola de Jesus, o Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Esses 6 livros, para você entender o que a Bíblia quer te passar, é de suma importância. Então, não percam tempo. Se vocês podem, peguem esses livros e comecem a ler para ontem. Dá para vocês ler os 6 em um ano, se ler um capítulo por dia. Olha que maravilha. Um capítulo por dia. Vocês conseguem ler 6 livros importantes para entender a palavra de Deus. E aqui, irmãos, nós temos algo no Espírito de Profecia incrível, porque se uma pessoa vai namorar, tem mensagens ao jovem. Se uma pessoa vai casar, tem o lar adventista. Se uma pessoa vai ter um filho, lê a orientação da criança. Olha o tanto de bênção que tem. Tem mensagem para idoso, tem mensagem para criança, tem mensagem para jovem, tem mensagem de saúde. Para tudo que vocês precisar, tem mensagem que Deus nos deu através da sua serva. Tudo. E nós estamos fazendo como Esaú, negligenciando. Segundo a Crônicas 20:20, crede no Senhor teu Deus e será estabelecido. Acredite nos profetas e prosperareis. Escute, a igreja oficialmente considera Ellen White como tendo exercido o dom profético, tão verdadeiro quanto o de qualquer um da Bíblia, seja Isaías, Jeremias, Paulo. Ellen White não tem rebaixamento de nenhum desses, mesmo não estando no Quênia, porque o mesmo Espírito Santo que estava com Isaías, Moisés, Jeremias, Jacó, seja lá quem for na palavra de Deus, estava com Ellen White. É o mesmo Espírito Santo. Então não tem como nós dizermos que não é de Deus. Um outro ponto que eu gostaria de pontuar aqui, e eu quero que vocês abram a Bíblia em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, verso 18. 2 Coríntios 2, verso 4. 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios 4, verso 18. Bom, até o momento nós estamos vendo que se Esaú estivesse vivo hoje, ele seria um baita de um adventista do sétimo dia. Pessoa que ia ter uma verdade incrível, mas que ia ia preferir continuar negligenciando essas verdades. 2 Coríntios 4, verso 18, diz o seguinte: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. E é algo que Esaú não viu. Ele via as coisas temporais,
mas ele não via as coisas eternas. 2 Coríntios 4,18 nos mostra que eu e você precisamos estar vendo as coisas que não se veem, que é o Espírito Santo de Deus. Nós não vemos ele, mas ele está aqui com cada um de nós nesse exato momento. A maioria dos adventistas, irmãos, também buscam uma educação como a de Sodoma e Gomorra. Nós temos aqui livros sobre educação, vários, no Espírito de Profecia do dom profético de Ellen White, mostrando como de fato devemos criar nossos filhos. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos como Esaú, negligenciamos o dom profético, negligenciamos a educação que Deus nos deu. Um outro ponto, será que conseguir um emprego é ruim? Nós não devemos trabalhar? Um emprego é pecado trabalhar, será? Não, lógico que não. Foi Deus que criou o trabalho. O problema do trabalho, irmãos, é quando nós colocamos o trabalho acima de Deus. Primeiro, tudo que eu tenho que fazer no trabalho, primeiro o cliente, primeiro tudo, depois, se sobrar tempo, é Deus. Isso é pecado. Agora, trabalhar não é. Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa que é muito interessante, lá em Lucas, capítulo 17, verso 28. Olha que interessante isso, irmão, porque quando eu vi isso aqui, de fato faz muito sentido. Lucas 17, verso 28. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que é falado aqui sobre Sodoma e Gomorra, sobre os antediluvianos. E vocês vão ver que não tem nada de absurdo aí, mas eles se perderam mesmo assim. Olha aqui. Semelhante também como aconteceu nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Oxe, será que tem algum pecado aí? Eles comiam, comer é pecado? Não é. Beber é pecado? Não é. Comprar é pecado? Não é. Vender é pecado? Não é. Plantar é pecado? Não é. Edificar é pecado? Não é. Aí a gente está vendo aqui, não tem nenhum assassinato. Jesus não falou que eles estavam assassinando. Com certeza estavam. Nós sabemos disso pelo Espírito de Profecia. Mas por que não colocou em Lucas algo catastrófico logo? Ele colocou coisas que eu e você fazemos normalmente. É algo que eu e você fazemos todos os dias. Nós comemos, bebemos, às vezes compramos, às vezes vendemos. Não está falando nada de coisa. Deus não inseriu na lista nada de absurdo. Ele colocou comer, beber, construir, comprar, vender e plantar. E nós fazemos tudo isso. Mas perderam as suas vidas futuras fazendo o simples, fazendo o que sempre faziam. Ou seja, muitas vezes nós se acostumamos com as coisas básicas da vida e nós só olhamos o temporal. Nós só olhamos o que vamos comer agora, só olhamos o que vamos beber agora, só olhamos o que vamos comprar agora, o que vamos vender, mas nós não estamos olhando essas palavras para o céu. E é nisso que o inimigo nos pega. Ah, não, vai ser só uma compra hoje, aí você acaba e perde o foco, porque você está comprando, mas você não está na palavra de Deus. Ou você compra e não pega a orientação do Senhor. Ou você E aí o inimigo vai começar a fazer com que você vire um Esaú. Uma pessoa que, não, eu vou fazer do meu jeito. Deus não precisa saber de nada. Tem um livro chamado Lições Objetivas de Cristo. Não pense que estou falando para não trabalhar ou para não ir para a escola. Cada ato é julgado pelo motivo. Isso está no livro Lições Objetivas, que é o nosso caminho a Cristo. Cada ato é julgado pelo motivo. Depois eu vejo, eu acho que não é o caminho a Cristo, não. É Lições Objetivas de Cristo, tem um nome para isso, mas depois eu passo para vocês. Lá diz, cada ato é julgado pelo motivo. Ou seja, Deus vai julgar você pelo motivo que você fez algo. É esse o processo. Vou dar um exemplo aqui. Tinha um pastor pregando numa igreja. Nisso, uma moça no final do culto, inclusive eu acredito que vocês, eu acho que eu vou fazer essa pregação semana que vem, que é rindo em voz alta.
que nós muitas vezes rimos de Deus. Aí, ele estava fazendo essa pregação, e no final dessa pregação, ele diz assim, uma irmã chegou no pastor e falou, pastor, esses dread que eu tô na cabeça é pecado? E ele falou exatamente isso. Ele falou, cada árvore é julgado pelo motivo. E aí ele olhou para ela e falou, esses dreads que você fez no cabelo, foi quando você fez ele, você disse, eu vou fazer para honra e glória de Deus? No outro dia ela estava sem dread na cabeça. Então ela entendeu que ela fez porque ela quis, porque ela ia se achar bonita, ela ia se achar estilosa e etc. Quando ela entendeu isso, no outro dia, pela graça de Deus, ela mudou, porque ela entendeu. E ele nem precisou falar se era pecado ou não. Ele simplesmente disse: o que você fez era para a honra e glória de Deus. Ou seja, ela seria julgada pelo motivo do ato que ela fez, assim como nós. Então, Roberto, eu gostaria de perguntar para vocês mentalizar, e depois eu quero que vocês falem na hora de todo mundo falar. Alguém de vocês já ouviu alguém indo para a faculdade, terminando a faculdade, eu vou ser um engenheiro para a honra e glória de Deus? Ou eu vou ser um médico para a honra e glória de Deus? Ou eu vou ser um torneiro mecânico para a honra e glória de Deus? Porque incrivelmente eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi alguém indo para a faculdade, terminando a faculdade, falando que eu vou ser tal coisa para a honra e glória de Deus. É sempre para ganhar dinheiro, é sempre pensando no quê? No temporal, e não no atemporal. É algo que ainda não vemos. Então precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. E nós temos um texto claríssimo, que é 1 Coríntios 10, 31, e esse nós temos que saber de qual. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, não exclui nada. Ou seja, tudo o que formos fazer, fazei para a honra e glória de Deus. Se você vai fazer uma faculdade, faça para a honra e glória de Deus. Se você vai comer, coma para a honra e glória de Deus. Lembre, lá em Lucas, as pessoas da época de Ló, de Sodoma e Gomorra, eles comiam, bebiam, vendiam, compravam, plantavam e não estavam salvas. Assim como eu e você podemos fazer tudo isso e mesmo assim não estar. Então, irmãos, façais tudo, exatamente tudo que você for fazer. Pense, Deus faria isso? É para Deus isso? Isso vai ajudar muito a nós começarmos a colocar na nossa cabeça que precisamos honrar a Deus. Um texto, e esse é um dos textos, uns trechos incríveis que eu já vi fora da Bíblia, inclusive está em Patriarcas e Profetas, uma coisa parecida com o que eu vou ler para vocês, mas vocês vão entender o princípio que eu quero puxar para vocês. Não há nada além do coração egoísta do homem que vive para si mesmo. Nem um pássaro que corta o ar, nem um animal que se move sobre a terra, mas ministra alguma outra vida. Não há folha da floresta ou folha da grama humilde, mas tem em seu ministério toda árvore, arbusto e folha derrama aquele elemento de vida sem o qual nem homem, nem animal podem viver. E o homem, um animal, por sua vez, ministra a vida das árvores, arbustos e folhas. As flores exalam a fragrância e revelam a sua beleza e bênção ao mundo. O sol derrama a sua luz para alegrar 1000 mundos. O próprio oceano e a fonte de todas as nossas fontes recebe os rios de todas as terras, mas leva para dar as brumas que sobem para os seus seios e caem como chuva para regar a terra, para que ela possa gerar e ela possa brotar. Por que eu digo que esse texto é lindo? Não sei se os irmãos perceberam, mas nada é feito para servir a si mesmo. A árvore não é feita para servir a árvore. O animal não é feito para servir a si próprio. A chuva não é para servir a chuva. O sol não é para servir o sol. E eu e você também não somos para servir a nós mesmos. Tudo que Deus criou nesse mundo foi para servir algo. A chuva cai, depois vira rios, depois ela sobe e ela volta a cair de novo para eu e você, para os animais beberem, mas ela nunca é para si mesma.
E é exatamente por isso que eu acho esse texto lindo e maravilhoso. Porque tudo que Deus criou foi feito para servir outra coisa, que não ela mesma. Absolutamente, irmãos. É incrível isso. Se Deus criou os animais, as flores, tudo para servir os outros, vocês acham que o homem seria diferente? Precisamos estar servindo as outras pessoas. Precisamos estar servindo a Deus. Irmãos, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, você e eu existimos o propósito para a glória de Deus. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, é para que esse homem indicasse o caráter de Deus. Era para que esse homem fosse a obra de Deus. Eu vou falar depois, irmão, para vocês, mas está em Patriarcas e Profetas. Qualquer coisa, depois vocês colocam no aplicativo EGW, coloca alguma das frases que eu falei aqui, que vocês vão ver lá, mas está em Patriarcas e Profetas. Já procurei, mas acabei esquecendo de anotar a referência. Mas está em Patriarcas e Profetas e é maravilhoso esse texto por isso. Se eu não me engano, está logo na parte da criação ali, tá bem no começo. O ponto, irmãos, é que eu quero deixar para vocês, e Deus também. Deus está falando para vocês agora. Não despreze a igreja. Não despreze o que Ellen White diz. Não despreze o que Abraão, quando chamou a igreja, quando ele iniciou, porque Deus, quando chamou Abraão, iniciou o nosso movimento. Desde sempre, Abraão está lá. E Abraão, é por causa do que Abraão, da promessa a Abraão, que eu e você temos a promessa de estarmos no céu. Então, desde sempre, irmãos, a Bíblia nos fala que eu e você estaremos com Cristo, se nós deixarmos Cristo trabalhar em nós. Apocalipse 19, 13, para nós encerrarmos. Apocalipse 19, verso 13. Precisamos valorizar a palavra, pois valorizar a palavra é valorizar a Deus, é valorizar a Cristo. Quando nós valorizamos a palavra de Deus, quando nós valorizamos a Bíblia, nós estamos valorizando a Cristo. Diz o seguinte, 19, verso 13. E ele estava vestido com vestes banhadas em sangue, e o seu nome é chamado de a palavra de Deus. Esse é Jesus. Valorizar a palavra de Deus é valorizar a Cristo. Quando nós valorizamos, irmãos, os livros da irmã White, porque foi Deus que passou para ela, nós estamos valorizando a Cristo. Quando visualizamos a palavra de Deus, estamos valorizando. Muitas pessoas não estão valorizando. Muitas pessoas estão sendo como Esaú. Mas eu espero do fundo do nosso coração que nós sejamos como Jacó depois da luta com Deus. Porque depois da luta com Deus, Jacó foi alguém que só cresceu. Porque ele entendeu que ele não podia fazer o mesmo que o irmão. Ele não podia deixar a primogenitura. Ele não podia deixar a eternidade. E quando ele entendeu isso, e ele viveu Cristo nele, Jacó foi próspero. Jacó fez coisas incríveis, assim como todas as pessoas na palavra de Deus fizeram. Que eu e você possamos ter o mesmo empenho de ser alguém diferente, alguém que não deixa as coisas atemporais, as coisas espirituais para as coisas carnais. Era basicamente isso que nós temos para hoje. Que Deus abençoe vocês ricamente e que nós possamos, de fato, ser um adventista do sétimo dia. Muito obrigado e uma boa semana a todos vocês. Amém. Amém. Muito obrigada, irmão, por essa mensagem tão pontual, tão necessária, né? Principalmente para os dias que nós vivemos, em que os valores estão sendo invertidos, né? E nós precisamos realmente saber qual é a nossa posição nesse mundo, né? Quem somos nós, né? A nossa identidade em Cristo, verdadeiramente, né? Há várias coisas que estão acontecendo e que estão roubando, né? Principalmente quem tem filhos, né? Eu tenho o cristão deve realmente andar na contramão no mundo, mas nós vemos que em contrapartida, muitas vezes a nossa igreja está andando
né, no mesmo sentido que o mundo. E nós temos que ter muita atenção, porque, como foi dito, né, a salvação é individual, né? E temos que ter muito cuidado, porque Cristo ele tem um chamado muito especial, né, para cada um de nós. Deus seja louvado pela sua vida e por essa mensagem. Vamos então dar continuidade, né, para que possamos chegar aqui nas considerações. O senhor pode fazer uma oração. Quem gostaria mais de fazer uma oração, agradecendo, né, por este maná tão especial que Deus trouxe para todos nós nesta manhã? Por favor, levante a mão, quem quiser orar. E em seguida, uma oração cantada. Oremos. Terezinha, obrigada, Terezinha. Vamos lá. Querido e amado Deus, mais uma vez, Pai, queremos pedir a sua misericórdia em cada um de nós. Sabemos, Pai, que somos trapo de imundícia e não temos mérito algum em nada. Tudo que fazemos não tem valor para o que o Senhor fez por cada um de nós. Que o Senhor possa nos ajudar a não sermos como Esaú. Que nós possamos olhar tudo que fazemos com o olhar celestial. O olhar de estarmos contigo muito em breve. Que tudo que nós vamos fazer a partir de hoje, nós possamos dizer 1 Coríntios 10:31. Façai qualquer coisa para a honra e glória de Deus. Que possamos olhar para nós e sempre perguntar se o Senhor faria o que iremos fazer. Para que nós possamos se policiar e estarmos avançando na santificação todos os dias. Que o Senhor possa nos ajudar a entendermos a nossa identidade. O Adventista do sétimo dia é um povo muito, muito importante para este mundo, pois foi o Senhor que nos instituiu aqui para uma obra. Nós vamos caminhar para finalizar essa obra. Infelizmente, muitos de nós ainda não entenderam o propósito de nós estarmos aqui, de entendermos as 3 mensagens angélicas, de entendermos o seu santuário, de entendermos mensagens importantíssimas para estarmos caminhando firmemente para o céu. Mas que o Senhor possa ter misericórdia ainda dessas pessoas. Que o Senhor possa ir com o seu Santo Espírito, para que essas pessoas que nós conhecemos, que nós temos amigos, irmãos que gostaríamos que estivessem junto conosco, nessa batida, nesse propósito de estarmos todos juntos, pregando a mensagem e subindo a Canaã Celestial. Que o Senhor possa ir a essas pessoas, Pai, e dar um chacoalhão nessas pessoas, para que elas possam voltar ao prumo. Muitas vezes precisamos das provas, para que possamos voltar ao prumo. Então não importa o crisol que passemos, desde que nós estejamos contigo no céu, vai valer a pena. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos proporcionou, tanto a mim a falar, quanto a essas pessoas a ouvir. Que o Senhor possa nos ajudar a pôr em prática cada uma das coisas que ouvimos, desde ontem, ou desde sempre, porque são muitas mensagens que são passadas aqui todos os dias, que nós possamos a cada dia subir a nossa escala de santificação. Muito obrigado por tudo, nos dê uma ótima semana, fique com cada um de nós, perdoe todos os nossos pecados, nos purifique segundo a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Continuando, ó Deus, na tua presença, nós queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado. Nós queremos agradecer ao Senhor pela tua voz, pela tua palavra, falando nesta manhã às nossas mentes, aos nossos corações. Muito obrigada, Pai, por essa mensagem. Obrigada, porque cada manhã o Senhor tem nos despertado, nos acordado, para que nós possamos estar na tua presença, buscando o Senhor nas primeiras horas da manhã. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida do Roberto. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda fará na vida dele. Continua, Deus, abençoando, fortalecendo. Ele é um jovem, Pai. Eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, toma a vida dele em tuas mãos, derrama sobre ele, sobre cada um de nós, o teu Espírito Santo. Pai, nós carecemos imensamente de
cada manhã recebemos, ó Pai, o Teu Espírito em porção dobrada, para que nós possamos passarmos, ó Pai, cada dia na Tua presença, andando com o Senhor e sermos vitoriosos em tudo. Eu clamo, Senhor, por cada lar representado, que cada família, som dos nossos corações, ó Pai, e derrama sobre cada um de nós o Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver toda a luz que o Senhor tem dado a nós. Pai, é muito importante a nossa obediência, Pai, a toda luz que o Senhor tem dado a nós, para que nós possamos crescer cada dia mais e mais. Por isso eu te imploro, eu te suplico, Pai, toma cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão nesta manhã, nos batiza com o teu Santo Espírito, nos reveste o teu poder e nos ajuda, Senhor Deus, a colocar em prática, a viver toda a luz que o Senhor tem dado a nós. Pai, eu quero já pedir, Senhor, as tuas bênçãos, Pai, sobre a vida do Roberto, no mês de dezembro, essa série que ele vai fazer. Oh Deus, nos ajuda a estarmos cada manhã nesta sala e usa ele poderosamente, por misericórdia. Nos ajuda, Pai, a ouvir, a viver, a colocar em prática todo o ensinamento que vai trazer para nós nesse mês. É o que eu te peço, Pai, te suplico, peço, Senhor, que derrama as bênçãos da cura. Se tem alguém aqui que está com problema de enfermidade, com alguma moléstia, eu rogo, Senhor, restaura, Pai, cura as enfermidades e as moléstias do teu povo, dos teus filhos, de todos aqueles que estão clamando, Senhor, por um milagre de cura. Eu te suplico essas bênçãos, te imploro, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, venha me dar meu coração e ser com teu Espírito em mim, transforma o meu viver. Bens terrenos são sem valor, sem teu divino Espírito, inútil é viver. Deus, os teus ensinos conhecer preciso e proclamar ao mundo o teu amor na cruz. Senhor Jesus, venha habitar meu coração e ser com teu Espírito em mim, me livra de pecar. Posso me chamar filho teu e a criação inteira proclama o teu poder. Deus, os teus ensinos conhecer preciso e proclamar ao mundo o teu amor na cruz e proclamar ao mundo o teu amor na cruz. Amém, amém. Deus seja louvado. Obrigada, Rutinha.
Então, neste momento estão abertas, né, os momentos da consideração. Quem gostaria de comentar esta mensagem, por favor, levante a mão. Rutinha, está com o microfone aberto, quer falar? Oi, Liginha, bom dia. Bom dia. Então, eu quero agradecer a Deus, né, por essa mensagem que é sempre oportuna, né? Lembrar, lembrar a nossa origem, né? O propósito pelo qual nós fomos criados, que é honrar e glorificar a Deus, né? Teve várias partes aí na mensagem que, assim, Deus falou muito ao meu coração. Mas, assim, algo que ficou bem forte para mim é sobre o que ele falou das motivações, né? Que tudo que nós fazemos, como está escrito, né? Tudo que nós façamos, seja comer, beber, qualquer coisa, que seja para a honra e glória de Deus, né? E que Deus, ele vê os motivos do nosso coração. Nós somos julgados pelos motivos do nosso coração, né? E só nós e Deus podemos saber, né, os motivos do nosso coração. Ninguém pode, né? Tá escrito isso também, que ninguém conhece os motivos de ninguém. Só Deus pode julgar, né? Então, assim, nós precisamos examinar nós mesmos para saber se os motivos do nosso coração estão em harmonia com a vontade de Deus, né? Estão em harmonia com o amor de Deus, estão em harmonia com o propósito da nossa criação, que é honrar e glorificar o nosso Criador. Então, essa parte da mensagem foi que mais, assim, ficou na minha mente. Que Deus possa nos capacitar, né? Nos purificar o nosso coração a ponto de nós estarmos repletos do amor dele e que o amor dele seja a motivação de todas as nossas ações. Amém. É só um pontinho aqui. A Cristiane perguntou o livro, Cristiane. Eu falei Patriarcas e Profetas, mas está em O Desejado de Todas as Nações, página 9, quarto parágrafo, tá? Aquele texto que cada coisa é feita para servir outra. Só para deixar aqui registrado. Amém, obrigada. Mais alguém gostaria de considerar? Agora é a hora. Quem tiver aí com aquela inquietação no coração que quer falar, fala agora. Bom, acredito que agora não temos mais consideração, né, sobre a mensagem. O irmão quer falar mais alguma coisa? Só aproveitando ainda que o pessoal está aqui ainda, Sim. a ideia também, irmão, eu vou pontuar isso mais na semana que vem, que tá mais próximo, tá? Mas a ideia de dezembro é a gente ter uma experiência renovada. Então, primeiro, eu já vou adiantar uma coisa que eu vou falar todos os outros dias, para que nós possamos chegar preparados para isso. Por quê? Entender santuário, nós não podemos ter, por exemplo, mágoa com ninguém, nós não podemos ter briga com ninguém. Então, é complicado. Eu preciso que vocês resolvam se tem alguma coisa com alguém, já vão se preparando para resolver isso, porque senão o Espírito Santo não vai conseguir agir conosco. Então, se você tem algum problema com alguém, se você tem alguma mágoa com alguém, mesmo que a pessoa esteja errada, faça o primeiro passo de ir até essa pessoa e explicar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo lá no mês de dezembro e eu preciso resolver isso aqui com seja lá quem for, tá? Inclusive, eu tenho um problema para resolver e eu vou resolver essa semana com uma certa pessoa, porque ela nem fez comigo o problema, mas me magoou porque ela fez com alguém que eu gosto muito. Então, eu vou
resolver a minha situação, porque senão não adianta nada. Então, como foi há quase não tem muito tempo, eu fiquei de resolver isso na semana passada, não consegui, então vou ligar para ela para resolver. Então, seja lá o que for que vocês tenham, se tem, resolvam, porque não adianta estudar santuário com qualquer coisa que não deixe com que eu e você avance, tá bom? Então, eu vou fazer isso várias vezes, tá? Na semana que vem eu volto, sábado e domingo, nós vamos estar aqui pontuando essa mensagem e se preparem já para o jejum aos sábados no mês de dezembro, tá bom? Eu vou ver uma forma aqui de fazer meio que intercalado. No primeiro, menos complicado, no segundo ali, e no terceiro, total. A gente ficar totalmente de jejum, tá bom? Então, orem por esse processo, para que Deus possa nos abençoar de fato e que nós saiamos do dia 23 pessoas totalmente renovadas, porque mesmo que nós estejamos melhores que algumas outras pessoas na nossa cabeça, nós nunca vamos poder parar em cima do que sabemos. A gente sempre vai ter que estar avançando. Por mais que talvez Deus nos considere justo, nós nunca vamos nos considerar. Então, sempre vamos precisar estar avançando. Então, que Deus possa nos abençoar e eu conto com vocês, então, para divulgar essa mensagem e que dezembro seja algo, que Deus esteja totalmente à direção de tudo. Amém, amém. Muito importante o que o senhor falou agora, e realmente nós temos que estar, né, limpos e livres, né, de toda a sujidade, né, da nossa alma, para que possamos até compreender melhor, né, essa mensagem, que é muito, muito profunda. E espero que todos estejam atentos, que todos estejam participantes, né, nesse mesmo espírito, né, para que tenhamos unidade, né, de espírito nesses dias que vão avançando, né, com o estudo. Obrigada, obrigada mesmo. Deus tem feito grandes coisas, né, no seu povo, no meio do seu povo, e louvado seja Deus por tudo. Estamos gratos, com o coração cheio de gratidão por nosso Deus. Neste momento, então, se ninguém mais quer considerar, né, vamos então prosseguir para a finalização neste dia, agradecendo, né, a participação de todos, né, e avançando dia após dia rumo a Canaã celestial. Quem gostaria de fazer a oração final? Querido Deus e precioso Pai, louvado e engrandecido seja teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez nos dar uma nova chance de recomeço, de ouvir essa poderosa mensagem vinda do alto céu, através do nosso irmão Roberto, que veio nos trazer a pensar, a refletir e a nos alertar para tudo que nós vivemos, a nossa maneira de agir, de pensar, de comer, de falar. Nós, às vezes, negligenciamos, sim, Senhor. Negligenciamos muitos dos seus ensinamentos, deixados para nós na Tua palavra, mas que nós venhamos nessa manhã absorver tudo isso que foi dito e viver para o louvor e para a glória do Teu nome. Não importarmos com tudo aquilo que falam ao nosso redor, que nós venhamos ser realmente extremistas, sim, radicais, sim, para parecermos com Jesus, para fazermos a diferença e para estarmos preparados para receber a chuva serôdia e estarmos fazendo aqui o que Deus colocou, né, para que nós façamos, que é levar as 3 mensagens angélicas, Senhor. E nós precisamos deixar, renunciar, rejeitar e nos submeter, porque tudo que vem de Ti, Pai, tudo é para o nosso bem. Tudo é o interesse maior é do Senhor, para a nossa felicidade, a nossa salvação, e para nos usar com poder e graça para o louvor da Tua glória. Abençoe o nosso dia, abençoe cada família aqui representada, Senhor, e que nós venhamos ter um dia proveitoso na Tua presença. Em nome, por amor de Jesus, é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.
Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Se quero estar bem junto a ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Se quero estar bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Amém. Uma feliz semana a todos e até amanhã. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele quer, e eu amo vocês. Amém. Amém.